Fala aí pessoal, vocês estão bom? Hoje eu vou mostrar para vocês como pegar um trade alinhando fluxo com estrutura e o que acontece, né? Como que funciona a linha de raciocínio para chegar até a hora do trade e principalmente mostrar como que funciona a hierarquia de time frames, que todo mundo fala, né? O mercado é fractal, então o que acontece no tempo gráfico maior, no high time frame, vai acontecer no low time frame. Então, eu vou mostrar para vocês esse contexto de como montar uma narrativa para entrar dentro de uma operação e também mostrar os desafios, porque eu mostrando aqui para vocês algo que já aconteceu, é muito simples, né? É muito fácil, é o que na verdade todo mundo faz por aí, mostrando que a técnica é só fazer X ou Y e no final vai dar um valor exato, né? Só que a gente não trabalha, né, dessa maneira, a gente trabalha com probabilidade. Então não é porque X ou Y acontece que vai acontecer alguma outra coisa. 1 mais 1 não é 2 aqui. Então vamos lá. Bom, primeiro, essa daqui foi a abertura do dia, né? Então vamos fingir que a gente não tem essas duas barras. O mercado tinha fechado, né, colocando 5 para cima, atingindo o nível chave. Na verdade, tá vendo essa pontinha aqui, ó? Essa pontinha aqui foi o fechamento, tá? Não sei porque no meu TradingView tá assim. Depois eu vou até mostrar aqui no Profit como que tá pra mostrar pra vocês depois. Então, o interessante que eu quero mostrar aqui que ele tava colocando o 5 pra cima, fazendo esse pullback, e a gente tava com a expectativa que ele pudesse vir aqui pra cima e corrigir. Só que o mercado já começou o quê? Colocando essa estrutura aqui pra baixo. Então, esse topo aqui, ele foi uns 5 minutos, mas ele também foi liquidez. Então, ele varreu essa liquidez depois de mitigar o nível chave de H1 e colocou esse 15 minutos para baixo. Beleza? Agora, perceba que a gente está trabalhando dentro de uma estrutura maior aqui, né? Dentro dessa daqui agora. Então, a nossa expectativa poderia ser que o mercado subisse em até alguma região para ele fazer algum fluxo para baixo. Só que a gente não sabe até onde ele vai subir. Ele já precificou até os 50% dessa pernada. Então, quando ele colocou para baixo, o que eu pensei? Eu estou no gráfico de 15 minutos, eu estou trabalhando dentro da perna daqui até aqui. Dessa perna aqui, né? Coloquei ali que é onde foi o fechamento. Então eu tô trabalhando dentro dessa perna. Então dentro dessa perna, o que eu posso fazer? Eu posso cair agora, já que eu tô no 15 minutos, eu posso cair pro 5 minutos. Marco a minha região de order block aqui, que é da máxima de ontem, até esse paviozinho daqui. Na verdade, deixa eu até ver pelo minuto, porque foi no minuto, um pouco mais para cima. Então a gente marca essa região aqui de order block, que foi o que? O order block nada mais do que a região que fez o rompimento de fundo, deixando ineficiência, então o mercado já abriu com gap de baixa. Então aqui nós temos o que? Um order block de 15 minutos. Então vamos começar essa construção. Olha só para vocês verem aqui no Profit. Opa. Ó. Aqui no Profit vocês conseguem ver que o fechamento foi aqui em cima, então eu tinha marcado essa barra daqui. Deixa eu ver pelos 5 minutos como que tá. Tá vendo? Ele não chegou a nem pegar até aqui embaixo, foi um pouquinho mais em cima aqui pelo minuto, que era onde estava a ineficiência ali. Então só para vocês verem que eu tinha marcado isso daqui. Deixa eu só ver qual que foi o 171.855. Então a gente tinha essa região aqui marcada de topo. Você poderia marcar até aqui embaixo também, tá? Eu tô fazendo como eu marquei no dia que eu vi essa operação. Agora a gente está aqui no gráfico de 1 minuto. Qual que é a nossa expectativa? Se o 15 minutos está para baixo, a gente quer que o 5 minutos vire também. Então vamos lá. O mercado começa o quê? A fazer um pullback, fazer a correção dessa perna. Até o momento, olha só. Até o momento aqui, ó,
Aqui ele mitiga o nosso order block, deixa um fluxo. Você consegue ver claramente o fluxo aqui, ó. O mercado subiu, desceu, subiu. Então a gente tem esse pivô de alta, que é um fluxo comprador, que é a correção dessa perna de 15 minutos, que a gente acredita que é a correção da perna de 15 minutos. E o que a gente pode observar? Aqui também, né? Aqui é um fundo também. Ele não rompeu, ele não fez o pivô, mas no tempo gráfico menor é um fundo, tá? Mas como a gente trabalha, como eu estou explicando para vocês a estrutura, o mais importante é a gente entender o pivô. Então o pivô está exatamente aqui, ó, topo, fundo, topo mais alto. Então nós temos o que? Se a gente quer uma operação, se a gente está acreditando que o mercado, como já vem com essa tendência de baixo, é queda, então quando ele chega e mitiga esse order block, eu marquei esse fundo, por quê? Porque é um fundo de interesse, certo? É um fundo que faz o quê? O choque. Porque aqui ele não virou 15. Então aqui, se a gente está nos 5 minutos, qual que é o fluxo de 5 minutos? É o 1 minuto. Então aqui seria o quê? Um choque de 1 minuto. Certo? Então vamos ver o que o mercado fez lá. Rompeu. Olha só. O mercado rompeu. Agora fez um choque de 1 minuto. Correto? Então a gente tem um 15 para baixo. Agora nós temos o que? O fluxo do 5 para baixo. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou cair para 1 minuto. Vamos cair lá para 1 minuto. O que temos no minuto agora? Uma região de order block, certo? Eu vou marcar dessa forma aqui, tá? Que é como eu marquei, porque você pode marcar aqui embaixo, que seria o certo, que é o candle, né? Que fez a máxima desse movimento. Mas eu vou marcar aqui porque é onde tem essa ineficiência ainda. Então aqui seria o que? Um order block. 5 minutos, certo? Eita, que eu fiz aí. Foi mal, pessoal. Bom, então aqui agora a gente tem um order block de 5 minutos. De 1 minuto, desculpa. Então agora nós temos um order block de 1 minuto. A questão é, como esse 15 minutos agora está para baixo e agora a gente tem um choque de 1 minuto, você tem algumas opções aqui e aí vai depender muito do plano de trade de cada um. Você pode entrar com uma venda, uma risk entry aqui, já deixar a sua ordem de venda nessas regiões, tentando buscar essa liquidez interna ou a externa lá embaixo. Ou você pode aguardar um fluxo virar novamente também. Então, isso vai do seu plano de trade. Então, vamos lá. Olha o que o mercado fez aqui. Ele colocou um fluxo, certo? Topo, fundo, topo. Igual ele tinha feito antes aqui. Topo, fundo, topo. E depois ele rompeu embaixo. Então, aí agora a gente tem algumas opções. Se não fez o trade no toque, a gente já tem esse fluxo de baixo. Então, ou você pode fazer uma venda já nessa passada, com o stop acima, e aí também vai depender, ou o stop acima da máxima dessa perna aqui, que a gente não sabe até onde ele vai, ou o stop ali em cima. Só estou te mostrando as oportunidades de trade. E aí o seu risco-retorno vai de acordo com o que você quer. Se o seu stop for maior, você vai precisar de um alvo maior para ter um risco-retorno confortável. Beleza? Vamos ver o que ele fez aqui. Subiu mais um pouco. Até que ele virou. Deixa eu tirar essa barra aqui. Até que ele virou aqui. Então aqui, se a gente está vendo pelo 1 minuto, o que seria esse fluxo aqui? É os 15 segundos. Então pelo 1 minuto a gente consegue ver os 15 segundos. E agora, observa como a gente fala sobre Arcade Times. A gente tem esse 15 que virou para baixo. Depois tivemos um choque pelos 5 minutos, que era o fluxo, ou seja, é 1 minuto aqui. E agora nós temos um 15 segundos. Então, a partir desse momento, é o que eu disse. Ou você faz uma venda na passada se seu stop couber,
O seu stop pode ficar tanto aqui quanto aqui em cima, vai depender do seu plano, do que você faz sempre. Ou você poderia esperar ele atingir essa zona de ineficiência para depois cair. Então você poderia, se o stop estiver muito caro, colocar uma ordem nessa região ou um pouco mais embaixo, ou medir 50% entre esse topo e essa barra que fez o rompimento. 50% está bem aqui. Então você poderia colocar sua ordem de venda exatamente aqui, com o stop em cima. Então dessa forma você teria um stop menor. Só que muita gente sabe que no índice o índice geralmente vai muito nos extremos e às vezes quando ele dá a oportunidade, ele vai direto. Então eu sei que tem muita gente que tem medo de fazer essa venda na passada, quando o stop está mais caro. Mas muitas vezes é uma maneira de conseguir fazer o trade. Tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, porque é realmente uma hierarquia mesmo. Porque aqui você teria o que? Esse order block marcado. Então você teria um outro order block marcado aqui, que seria uma nova escadinha. Ele poderia vir aqui. A gente não sabe como ele viria. E coloca um outro fluxo. E aqui ele vira 1 minuto e faz um boss de 1 minuto. Só que não foi isso que o mercado fez. Então a gente tem que saber, ele veio direto, tá vendo? Então assim, se você tivesse entrado, tá vendo como é muito subjetivo? É muito bacana a gente falar sobre entradas, sobre possibilidades. Mas o que vai importar no fundo é o seu plano de trade. Entendeu? É o que você faz, porque a gente consegue achar diversas oportunidades, mas se não tiver vinculado, se não tiver dentro do que a gente acredita para operar, você pode ter várias skills para fazer essa operação, você pode dominar diversas técnicas, só que enxergar diversos cenários para fazer o trade, mas se você não for consistente em fazer sempre a mesma coisa, essa vantagem, o edge que você tem é sempre perdido, tá? Então eu queria mostrar isso para vocês, vamos ver só o que ele fez aqui. Olha só que beleza, ele já veio e rompeu. Então aqui ele tinha feito um choque e aqui ele fez um boss. O que poderia nos dar alguma confirmação, algo para tentar continuar fazendo essa operação, porque ele está seguindo esse order flow, deixou um order block em cima. Se ele sobe e faz a mesma coisa, a gente poderia pensar em algum tipo de venda. E vamos até ver o que ele fez ali depois. Ó, o mercado desceu de novo. Ele fez um outro boss aqui, deixa eu ver pelos 5 minutos, só pra... Não, aqui não foi, aqui foi uma interna. Então ele fez essa interna de 1 minuto aqui, ó. Opa, aqui é boss, né? Então ele fez uma interninha aqui de 1 minuto. Aí depois esse topo aqui poderia ser visto como liquidez. Ah não, aqui foi 1 minuto também, ó. Aqui foi um pivô. Então aqui também foi um boss. Boss de 1 minuto. E o que o mercado fez depois? Ah, rompeu o fundo. Então o mercado rompeu esse fundo e deixou uns 5 minutos. Então ele colocou esses 5 para baixo aqui também. Vou voltar pro 1. E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, pessoal. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é que quando a gente olha assim, a gente vê, pô, aqui ele rompeu, né? Depois ele veio aqui e rompeu, depois ele veio aqui e rompeu. Você vê que é uma estrutura, é uma escadinha, como eu gosto de chamar. Ele vai seguindo todos os times a mesma coisa. Então, se você tem vários times mostrando, apontando para um mesmo local, no caso baixa, então a tendência principal é baixa. Você já tem um choque de 15 para baixo, depois você tem um de 1 para baixo, agora você tem um de 15 para baixo. Então, assim, muitas vezes a gente acaba pegando um trade, por exemplo, desse. E é uma antecipação, dependendo do caso. Ou você perdeu uma entrada aqui que já poderia ser um BR. Então, assim, existem diversas possibilidades que podem acontecer. Outra coisa que poderia acontecer aqui, que eu vou mostrar pra vocês, é isso aqui, ó. Deixa eu tirar a barra pra gente ver como que é subjetivo o mercado e como você precisa dominar e ter o plano de trade muito bem montado para você conseguir executar de maneira exata todos os trades que você faz. Olha só, o mercado estava subindo num fluxo de alta aqui, certo? Aqui ele fez um choque realmente, depois de mitigar um order block. Só que, olha o tamanho da perna aqui, ó. A gente tá falando dessa pernada aqui, só que
essa estrutura que a gente está vendo é apenas liquidez para essa estrutura aqui maior, ó. Também, entendeu? Então assim, e tem níveis chaves mais para cima, que são regiões que o preço pode chegar aqui, para depois ele colocar o fluxo de baixa novamente. Então, nesse momento, não é uma coisa tão simples, porque se você tem um plano bem definido, você sabe que pela narrativa e pelo contexto, uma venda por essas regiões pode ser uma boa venda, mas quando o mercado está rolando, você não sabe o que vai acontecer, entendeu? A ansiedade bate, o FOMO bate. Às vezes aqui, o mercado só varreu essa liquidez aqui e ele faz exatamente isso daqui, ó. E você pode ser estopado. Então, assim, não quer dizer, pessoal, que quando você faz um choque e depois se ele subir na escadinha aqui e ele romper, agora ele vai descer. Não é assim, tá? Pro mercado vir aqui, fazer o que ele fez aqui, ó, desceu e subir para depois ele descer, meu amigo, isso pode acontecer tranquilamente. Entendeu? E não é que você está errado, é porque a gente trabalha com probabilidade. E a gente sabe que dentro da nossa probabilidade, para a gente ter uma vantagem operacional, se tiver alguma confirmação, é muito melhor. Porque a gente sabe que o mercado para ir para baixo, ele faz o quê? Ele rompe fundo. Então, se ele não romper fundo e você quiser fazer uma venda, você está fazendo antecipação apenas. Então, olha como muda totalmente a estrutura do trade se você tivesse tomado esse stop e ele tivesse rompido aqui em cima. Olha como muda. Aqui em cima seria o quê? Uns 5 minutos agora, certo? Porque ele teria o quê? Varrido essa liquidez de fundo. E depois a gente teria o quê? Um order block aqui, certo? Às vezes alimentado por alguma ineficiência. Então, dependendo do caso, isso daqui muda tudo. Porque aí o mercado ele volta aqui para baixo, quando mitiga esse order block, coloca um fluxo para cima, vem, mitiga um nível chave mais acima, faz um outro choque e vem para baixo. Então, o mercado é uma construção. É uma construção. E não significa que você ser paciente, esperar um choque, esperar um boss, você vai ter sucesso na sua operação. Porque o sucesso de uma operação única não vale nada. O que vale é uma série de operações sendo feitas da mesma maneira. Porque aí no final de 20, 30, 50, 100 operações, a vantagem aparece. Agora, um trade específico apenas, o resultado é completamente aleatório. Então não importa se fez choque, não importa se fez boss, não importa se você esperou confirmar ou não. O mercado não está aí para respeitar a sua linha. O mercado está aí para que você consiga ler ele sempre da mesma forma, independente se for dar stop ou alvo. Beleza? Então, é esse recado que eu queria deixar para vocês aí. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar. Estamos aqui no início do canal, estou tentando passar bastante coisa para vocês. Muita coisa que seria de mentoria paga, gente. Tem gente que paga a mentoria e não tem, 10% do que eu passo aqui para vocês. Tá bom? Então é isso aí, um abraço.